Olá a todos, meu nome é Juliano Ramos, também conhecido como Grubelilo, e essa é a segunda aula do nosso pacote de curso voltado à certificação LPI. Na primeira aula eu falei um pouco sobre o que é a certificação LPI, quais os níveis da certificação, e nessa nós vamos começar a falar sobre um dos quatro elementos que caem no exame, tá? São quatro conteúdos, na verdade, sendo que é, os conteúdos são arquitetura de sistema, instalação de Linux, gerenciamento de pacotes, comandos GNU e Linux e dispositivos e sistema de arquivos, tá? Hierarquia de arquivos. Vamos iniciar falando sobre a arquitetura de hardware, que é peso 8 no exame, não é um peso muito grande no exame, não, sendo que nesse exame 101 o mais importante em questão de peso seria comandos GNU e Unix, que tem peso 26. Depois nós temos dispositivo de sistema de arquivos, que tem peso 15, instalação de Linux e gerenciamento de pacotes com peso 11 e arquitetura de sistema com peso 8. Porém, não é menos importante, aí possa ser pontos importantes durante sua avaliação, ter domínio, conhecer pelo menos o básico sobre arquitetura de sistemas. Começando a falar um pouquinho, a arquitetura de sistema é entender um pouco o que é um sistema operacional, o que é um kernel, tá? Entender esses conceitos, sistema operacional, o que é um microkernel, o que é um kernel monolítico. Então nós vamos começar a falando sobre isso. Bom, sistemas operacionais podem ser entendidos como programas especiais que controlam todos os recursos do computador e fornece toda a base para a execução de outros programas e aplicações. Tá? No início, quando não existiam sistemas operacionais, os aplicativos tinham que cuidar de tudo. Era preciso que o programador tivesse conhecimento da plataforma em que seus programas iriam rodar. Para facilitar esse desenvolvimento, foi criada uma camada de software para lidar com o hardware e fornecer uma interface amigável para os programadores interagirem com as máquinas. Foi feito o sistema operacional. Tá? Então, no início, os aplicativos cuidavam de tudo. Hoje, porém, nós temos sistemas operacionais que fazem essa interface entre o homem e a máquina. Então você desenvolve através da plataforma do sistema operacional, você não precisa mais ter conhecimento de hardware, tá? Como os programadores no início precisavam ter. Bom, os primeiros sistemas operacionais eles eram monoprogramados. O que significa um sistema operacional monoprogramado? Ele executava um único programa por vez. Então, o que é um sistema operacional monoprogramado? Um sistema operacional é um sistema operacional que executa um único programa. No entanto, com a evolução, foi tendo a necessidade de mais programas serem executados ao mesmo tempo. Então, evoluímos para a multiprogramação. Então, os sistemas operacionais hoje eles são multitarefa e para isso hoje nós temos esse conceito de multiprogramação, onde você pode executar múltiplos programas de uma forma corrente. Tá? E o que vem a ser o kernel? O kernel é o núcleo do sistema. Sem dúvida, o kernel é a parte mais importante de qualquer sistema operacional, pois ele é a base que faz o gerenciamento do hardware da máquina. Ele é responsável pelo gerenciamento da memória, processos, subsistema de arquivos, dispositivos e periféricos conectados ao seu computador. O núcleo dos sistemas operacionais eles são implementados de duas formas básicas: kernel monolítico e microkernel. Tá? Todo sistema operacional tem um kernel? Sim, todo sistema operacional tem um kernel. Tanto o Windows da Microsoft, o Mac OS, eles têm um kernel. Assim como o GNU Linux, onde o kernel é o Linux. Né? GNU são as aplicações. Existe um projeto da FSF, que é a Fundação de Software Livre, para um sistema operacional 100% GNU. Então, nesse caso, ele não usaria um kernel chamado Linux. Ele usa um kernel que está em desenvolvimento desde quando a fundação começou. E aí você vê o vídeo que eu fiz sobre a história, que tem lá explicando.
E esse kernel se chama Hurd, mas nunca ficou pronto. Então, nós utilizamos hoje, quando nós utilizamos uma distribuição de GNU Linux, o nome já diz, nós utilizamos o kernel Linux. Por exemplo, o sistema operacional Android, então comumente utilizado hoje em dispositivos móveis, o kernel desse sistema operacional é o Linux. Tá? Então, o kernel é a ferramenta central disso tudo. Kernel monolítico. O kernel monolítico, esse da imagem aqui, é estruturado em um arquivo binário, um único processo que executa inteiramente em modo protegido. Ele possui um desempenho superior na passagem de mensagens, mas apresenta inúmeras desvantagens, como a dificuldade de alteração no núcleo e o desperdício de recurso, pois os drivers de dispositivos permanecem constantemente em memória. Vamos lembrar um pouquinho aqui da Microsoft, Windows, drivers. Né? O que são os drivers? São aqueles softwares que são desenvolvidos para que o seu hardware funcione. Então, isso é um driver. No caso do kernel monolítico, ele carrega. Então, olha aqui, o kernel ele carrega todos os drivers que você precisa e que talvez você não precise durante a inicialização do sistema. Isso dá mais compatibilidade. Porque se você coloca uma placa X, placa Y, já tem o driver ali, já vai carregar, já vai tudo funcionar. Porém, se você não estiver usando aquela placa de rede tal, mesmo assim está ocupando um espaço na memória porque ele carrega isso. Isso é o kernel monolítico. O kernel microkernel, ele não carrega, você consegue ali definir quais são os drivers, os módulos que vão carregar. Então no microkernel, apenas uma pequena parte do núcleo executa em modo protegido para acessar diretamente o hardware, como também é responsável pela comunicação entre os processos e a gerência de memória. O restante do sistema roda em modo de usuário, uma vez que executa tarefas que não necessitam acessar diretamente o hardware, e seus clássicos são assegurados por processos servidores. Então nós temos aqui o hardware, o controle de hardware, né? Que dentro desse controle de hardware temos os drives de dispositivo, o subsistema e a gerência de memória. Então a diferença entre o kernel monolítico e o microkernel, a grosso modo, é que o kernel monolítico, mono, já vem de né? Ele carrega ali um gigantesco e vasto acervo de drivers, de módulos para o seu sistema, enquanto o microkernel não. Você consegue manter ali uma estrutura menor de tudo isso. E aí que entra uma dificuldade com o kernel monolítico. Uma dificuldade do kernel monolítico é... Como que eu vou colocar? Uma desvantagem e uma dificuldade é que você precisa fazer alterações no núcleo do sistema. Então, se você tem que necessita fazer uma alteração, você precisa alterar todo o kernel. Enquanto o microkernel não, você altera somente os drivers de dispositivo, tá? Basicamente é isso, esse início dessa aula sobre arquitetura de sistema. Como eu disse, os vídeos serão vídeos rápidos, de 5, no máximo 10 minutos, até para não encher muito de conteúdo. E para que as aulas fiquem mais dinâmicas, para que você consiga acompanhar também de um dispositivo móvel de qualquer lugar. Lembrando que a qualquer momento você pode ir lá na rede social Linux, que é a rede.tux4.com.br, para tirar dúvidas, para entrar no fórum, para conversar comigo. Ok? Valeu pela aula.